participar desse fórum de debates, onde abordaremos o tema transformação digital no ambiente corporativo, um evento aberto para nossos associados e não associados, tendo por objetivo criar e promover o conhecimento para conselheiros de administração, agentes de governança. E meu nome é João Laudo de Camargo, eu sou coordenador geral do capítulo do Rio de Janeiro. Esse tema é um tema muito importante, atual. Na segunda-feira dessa semana, nós tivemos aqui uma notícia publicada no jornal O Globo, de uma pesquisa de inovação do IBGE, que mostra que o volume total de investimentos nesse setor caiu 17% entre 2012 e 2017, o que mostra que é um grande desafio que nós temos aí pela frente. E o Financial Times, agora no início de junho, mostra que as 100 empresas que mais cresceram nesse período de pandemia são todas relacionadas à área digital ou do comércio eletrônico, Amazon, tecnologia, Microsoft, Facebook, Apple, automobilística, Tesla, pagamentos, PayPal, telecomunicações, T-Mobile, mídia, Netflix. Quer dizer, esse é o ambiente da economia digital que hoje nós vivemos. No dia de hoje, amanhã de hoje, nós vamos ter a oportunidade, então, de ter aqui a Kátia Tokoro, que é a coordenadora do IBGC, do capítulo do Rio de Janeiro, membro da Comissão de Inovação do IBGC e conselheira independente certificada do Instituto do IBGC. Teremos também a contribuição do Ariel Tascal, que é o diretor de transformação digital da Retidor São Luís, foi também diretor de transformação digital na Oi, tem mais de 25 anos de experiência, passou 15 no setor de telecomunicações, onde trabalhou nas diversas empresas, diversas diretorias da Oi e Vivo, tendo sido responsável pelo lançamento da Oi TV. Foi consultor na McKinsey, tem MBA pela Universidade da Califórnia, de Los Angeles, UCLA, e na Anderson School of Business, bacharel em Ciências Sociais pela USP. Teremos também a contribuição do Fernando Passeri Lavrado, que com 32 anos de experiência nessa área de tecnologia, dos quais 28 anos no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. Trabalhou em consultorias e no banco atuou em diversas áreas de desenvolvimento de sistemas, infraestrutura de TI, de finanças e de suporte de negócios. Atualmente, Fernando é superintendente da área de tecnologia e de informação do IBGC. Então, é com esse belo time, e Kátia e eu vamos fazer aí a coordenação dos trabalhos, mas Kátia faz agora também a introdução do tema. Kátia, por favor. Bom dia a todos. Trouxe aqui uma apresentação, mas é muito mais um aquecimento, né? Esses números aqui foram do Digital Report, Brasil Digital Report de 2019, né? Então eu sei que o de 2020 está no forno, mas é só para a gente começar a contextualizar um pouquinho com números, né? Mas aqui acho que chama atenção que, então, números de novo do ano passado, mas mais 2/3 dos brasileiros hoje já têm acesso à internet. Existe uma tendência forte já, isso antes da pandemia, né, de crescimento do e-commerce, com economia compartilhada e delivery, já vinham em franco crescimento. Na pandemia a gente viu também outros crescimentos, né? Então quem teve a oportunidade fazendo home office, né? As crianças que estão estudando fazendo homeschooling. Mas assim, por outro lado, a gente sabe que ainda tem uma grande variação entre regiões nessa acessibilidade digital e também quando a gente olha o recorte classe social e faixa etária, né? E a banda de velocidade, ela ainda tem muita oportunidade de melhoria. Pode passar, por favor, Mari. Também nesse reporte a gente vê aqui a penetração de smartphones, né? Então no Brasil, também números do ano passado, mas já era superior a 71%.
né? Então, a penetração de smartphones aqui no país. E aí você tem a comparação aqui da penetração em outros países do mundo. Por favor, Mari. E aqui, eu acho que depois os números atuais são superiores a esse, né? Mas já no repórter do ano passado, a média de horas conectada era de 9 horas, sendo que 44% acessavam a internet pelo celular, né? Então, curiosa até para saber como é que evoluiu esse número de 2019 para cá. E mais um, por favor, Mari. E dado esse cenário todo, né, o que a gente, acho que muitos receberam esses memes aqui já em nos seus smartphones, né? Então, a gente percebe que a transformação digital não é um tema novo, ela já vem sendo discutida há bastante tempo. Ela tem um viés de tecnologia, mas tem um viés forte também de cultura, que a gente espera também abordar aqui hoje nesse nosso papo, né? E o meme aqui mostra que muitos projetos que já estavam de transformação digital, que já estavam previstos ou planejados, eles se aceleraram, né, durante esse processo aqui de pandemia. Então, começa com essa provocação, né, abrindo aqui a conversa. Então, é saber do Ariel, né, e depois do Fernando, qual foi a experiência e os aprendizados dos dois, né, no Grupo DOR, São Luís, no BNDES. A pandemia, de fato, na percepção de vocês, acelerou projetos que já estavam previstos, mudou a prioridade? O que vocês aprenderam e o que vocês fizeram em termos de transformação ou aceleração digital nesse período aqui de pandemia? Bom dia aí, Kátia, João, bom dia a todos, Fernando. Obrigado aí pelo convite. Essa pergunta é uma pergunta muito interessante, né? Porque esse meme circulou mesmo por todos, vieram de todas as fontes, né? E, de fato, eu posso dizer que a transformação digital foi acelerada pelo Covid, mas ela foi acelerada também mudando as prioridades. Então, nós temos um roadmap, né, um plano de transformação na rede DOR, que segue um certo ritmo, e com a Covid a gente teve que acelerar. Acho que o primeiro grande fato que aconteceu, e foi muito importante no setor da saúde com o Covid, e impactou todo o segmento da saúde, foi a liberação da telemedicina. A telemedicina ela estava já em discussão, em debate, sua regulamentação, muita discussão no meio médico sobre o seu uso, como utilizar. Alguns grupos foram mais proativos que outros, mas com o Covid ela foi regulamentada muito rapidamente e foi colocada em execução muito rapidamente, e a adesão dos médicos virou uma demanda dos médicos, que era antes, dentro do meio médico, uma discussão e alguns com muita dúvida sobre o uso da telemedicina, virou uma demanda, né? Houve uma queda muito grande de demanda nos consultórios médicos por consultas devido ao Covid. Então, a telemedicina substituiu. A gente vê hoje, nos nossos números na rede, que a telemedicina substituiu grande parte das consultas físicas, né? Então, esse é um fator enorme aí de mudança para o setor, e a grande questão é como isso vai se manter, como é que o que vai ser o novo normal, né, da telemedicina. Também vários projetos de virtualização, né? Acho que uma das tragédias do Covid, infelizmente quem já teve familiares ou conhecidos na UTI sabe que a família costuma fazer plantão na UTI, quando você tem um paciente, um familiar, um ente querido na UTI. Com Covid você não pode fazer isso, então a gente começou a ter uma virtualização tanto das visitas às UTIs como do boletim médico, porque é muito importante as famílias saberem o que está acontecendo com o seu ente querido, principalmente na fase mais aguda, quando está entubado, quando está inconsciente.
então se virtualizou. E, finalmente, o acompanhamento, né, do paciente com Covid. Você foi para uma unidade, uma emergência, você teve o teste como positivo, você é liberado e vai para casa. Você não pode deixar essa pessoa sem assistência. Então, você tem os famosos 14 dias de acompanhamento, tudo isso feito por acompanhamento digital. Então, você começa a ter plataforma digital para acompanhar, né? E a gente fez isso na rede com muita intensidade, principalmente com os funcionários. Nossos funcionários tiveram um índice de infecção maior que a média. São médicos, são enfermeiros, são pessoas que estão na linha de frente. Então, a gente acompanha eles, tem todo um plano de acompanhamento e suporte. Então, não vou me estender mais, mas eu diria que acelerou muito. Só para dizer o que pararam várias frentes que a gente tinha, que está fisicamente com os times de transformação digital, de TI, na unidade, né? No primeiro momento, nos primeiros meses, março, abril, a gente parou todas as frentes que a gente tinha focadas em fazer transformações dentro dos hospitais que envolviam exposição dos times de transformação digital ao vírus. Então, a gente suspendeu isso. São projetos que a gente está adiando para o ano que vem, mas acelerou tudo que tem a ver com a capa assistencial e a relação médico-paciente nesse momento, né? Fernando? Bom dia a todos, bom dia, João, Kátia, Ariel. Obrigado aí pela oportunidade de estar participando aqui nesse evento. Realmente, lá no BNDES, né, a gente teve uma aceleração, mas o BNDES ele já tinha, como o próprio Ariel falou na Redor, né, já tinha um roadmap, né, de uma jornada digital, de transformação digital, já vinha há alguns anos, né, e ele continua. Essa jornada, ela por si só não foi acelerada, porque ela tem o banco, pela natureza do trabalho dele, né, não é um banco de agência, é um banco de desenvolvimento, ele já tem a relação digital bem avançada com seus parceiros e clientes, né? Então, eles já tinham uma série de projetos que já entraram no ar, de conexão máquina a máquina com os parceiros de repasse, com clientes, portal, né? Unificação da experiência dos clientes. Então, a gente tem esse roadmap em andamento, né? Mas, de fato, algumas iniciativas, né, principalmente de implantação de tecnologias que são habilitadoras de transformação, foram aceleradas, né? A gente já estava também trabalhando, a gente teve uma nova iniciativa, a gente acabou acelerando e principalmente por conta do foco, né, da prioridade, né? Eu acho que tem uma frase do Platão, né, que a necessidade é a mãe da invenção, eu mudo aqui, é a mãe da transformação também, né? Todo mundo, né, precisa focar para trabalhar numa situação atípica, né? Estarem todos trabalhando de forma remota. Então, o banco ele teve que acelerar, digamos assim, o projeto de trabalho remoto. Já era um projeto que tinha no nosso roadmap, a gente teve que fazer uma aceleração e, na realidade, a gente teve que escalar, né? A gente já tinha alguns pilotos, a gente tem que fazer escalar aquela solução, uma série de ferramentas que dão apoio a esse tipo de nem chamo de home office, é o trabalho em qualquer lugar, né? O trabalho ubiquo, você pode trabalhar em casa, em viagem, né? A gente acelerou isso, conseguiu foco e prioridade, e eu atribuo a isso a 2 pontos, no caso da pandemia, de ter sido rápido, né? Essas implantações. A governança de contingência, o banco ele já tinha uma governança estabelecida para a situação de contingência, testada várias vezes. Então, quando a pandemia estava apontando aí que a gente entraria em um isolamento, o banco foi até um dos primeiros a entrar em home office. A gente startou um processo de operação em contingência. E essa governança ela permitiu agilidade para decisões e priorizações. E o engajamento, né, que a situação que todos vivemos gerou no corpo funcional, né? Estavam todos empenhados em fazer aquilo funcionar, em simplificar processos, né? Em aceitar mudanças, em implantar hábitos digitais. Então, alguns projetos tipo
tramitação digital de documentos, assinatura, que tinha um roadmap um pouco mais alongado, e muito menos por conta da parte de tecnologia, e sim pelo tripé pessoas, né? Você fazer as mudanças, né? Mudança no processo, mudança na governança, isso foi acelerado. Na parte de relacionamento de clientes, a gente passou a ter atendimento com assistente virtual, que era um projeto em andamento, mas tinha um roadmap mais alongado, né, para tentar entregar, né, principalmente da área que cuidava de atendimento ao cliente, estava sendo mais cautelosa, querendo ter um produto completo, elaborado. E aí, esse tipo de situação que nós vivemos acelera isso. Quer dizer, assim, você resolve colocar o produto não perfeito, mas o mínimo viável para aquilo já começar a entrar e você começar a evoluir. Você tira medos, né? Medos de inovar, né? Porque você não tem opção, você tem aquela necessidade te apertando ali e coloca. Você derruba mitos também, né? Teletrabalho tinha um mito muito grande, se ia cair a produtividade ou não. Então, isso ajudou a cair esse mito, porque, na realidade, o banco continuou operando normalmente e até entregando mais, né? Porque o banco ele foi pressionado não só pela sua operação, mas pelo papel dele mesmo. A gente tem que entregar produtos para a sociedade para combater a pandemia. Então, a gente teve um aumento até da produtividade com esse trabalho remoto, que não é o ideal, né? A gente está num modo de sobrevivência, né? Ainda tem muito trabalho à frente para isso, de fato, se tornar de forma perene e excede tecnologia, né? Ele vai para a parte de pessoas, para a parte de governança, né? Transformação digital são esses 4 pilares, né? Governança, tecnologia, pessoas e negócios. O que leva à frente a transformação digital é exatamente a parte de negócios e a parte de pessoas e cultura, que a Kátia comentou e o Ariel também falou. Ajudou a gente trabalhar também, além do hábito digital, a botar uma cultura mais ágil, gestão ágil das equipes, né? Uma gestão ágil ao mesmo tempo remota, né? Então, isso começou a ser acelerado também, porque é isso que entra na questão da cultura, né? Você acelerar isso. Mas, de fato, tivemos várias iniciativas. Olhando aqui o meu chapéu de TI, né? Da infraestrutura de TI, de projetos que já estavam andando nisso. Na parte de negócio, é o que eu falei, o banco já tinha. O que a gente fez é revisitar algumas opções, como, por exemplo, o projeto Salvando Vidas, em que a gente usa uma startup de crowdfunding, né, para a gente alavancar recursos, né, com doações tanto de empresas e da população. O banco entra dobrando essas doações para apoiar hospitais filantrópicos. Então, isso já era uma inovação que o banco tinha usado no passado, esse modelo de crowdfunding, usando uma parceria com uma startup, né? O negócio a gente reeditou nesse projeto aí. Por acaso, foi uma startup que foi acelerada no projeto Garagem, que depois eu falo mais adiante. É um projeto também de inovação aberta, de fomento do ecossistema de inovação. Então, eu acho que é isso. Assim. O principal acelerador, né, além da pandemia, foi ter uma governança ágil para esse momento de contingência. Nós temos comitês estabelecidos. Eu faço parte desse comitê, é um comitê que tem pessoas, né, a área de RH, a área de TI, a área de suporte ao negócio, a administração, e você tem, além do jurídico, que também é onde você tem toda a parte de governança, compliance e riscos nesse comitê. Então, as decisões, o que vai implantar, tirar, o que para de fazer para que a gente priorize, foram aceleradas com essa governança. Então, não houve um improviso. A gente teve, na pandemia, a manutenção de uma governança para isso. Obrigado, Fernando. A gente agora vai ter uma oportunidade de bate-papo. O Kátia e eu já temos aqui algumas reflexões. Quer dizer, esse fórum aqui ele tem esse espaço para viabilizar essas conexões positivas. Eu acho que a participação da audiência é muito importante, quer dizer, é importante que vocês possam interagir conosco, nos mandar aí as suas indagações. Kátia, talvez a gente possa começar aqui com tanto o Ariel como o Fernando, eles fizeram a referência à questão de prioridade, quer dizer, então,
A aceleração envolveu também aí a endereçamento da questão de prioridade. Eu acho que um aspecto aqui que vocês podem trazer aqui para a nossa reflexão é como é que está sendo a interação de vocês com os conselhos de administração durante esse período de pandemia. Quer dizer, o conselho de administração tem prestado o suporte necessário para esse momento de crise, né, em termos da continuidade dos negócios? Quer dizer, como é que se dá aí o conselho de administração e o engajamento dele com essa questão das prioridades, que muitas vezes estão envolvidos com questões estratégicas das organizações? Ariel, você pode começar? Posso, claro. Bom, a Redditor é uma empresa controlada pela família Moll, né, que tem mais de 50% da empresa. Tem 2 fundos de private equity, né, o Carlyle e o GIC, que compõem o resto das ações, e tem uma partezinha na mão de executivos. A família Moll, ela é extremamente ativa na empresa. O Dr. Jorge Moll Filho é o presidente do conselho, e o Paulo Moll é o CEO da empresa, né, sendo o Dr. Heráclito o presidente da holding. Essas 3 pessoas, eles têm uma atuação no dia a dia da empresa. Foi criado um comitê de crise diário, onde eles participaram todo dia às 6 da tarde, onde foram diariamente até, eu diria, a pandemia dar começar a gente perceber a queda na ocupação dos nossos leitos, que foi se diminuindo essa frequência. Então, as decisões foram praticamente diárias. Não é à toa que foi construído um hospital de campanha pela Redditor em menos de 20 dias. As decisões que foram tomadas de apoio e doação de respiradores, né, os dois hospitais de campanha que foram construídos, a Redditor aí contribuiu com mais de 120 milhões de reais fundo perdido, né, foi um dos 5 maiores doadores nessa pandemia do ponto de vista privado, e isso foi tudo graças a esse tipo de governança. E, além disso, então tem uma atuação muito próxima, muito hands-on, muito em cima dos temas, e, além disso, a gente tem um comitê digital também, que se encontra mensalmente. Nós temos uma reunião executiva sobre digital semanalmente com o CEO da companhia. Então, eu acho que é um board extremamente ativo, um board extremamente participativo e com muito foco aí no que tem que ser feito. Pela característica da empresa, as decisões são tomadas de forma extremamente rápidas, né, dada essas características, né? Então, eu diria aí que é uma atuação assim extremamente hands-on e ativa sobre o dia a dia, né? Obrigado, Ariel. Fernando? Bom, lá no banco é o que eu falei, assim, a gente se antecipou, né? A gente começou a declarar a contingência como teste para azeitar exatamente essa governança. Então, tem uma governança, não sei se vocês estão me ouvindo, tem uma governança estabelecida para isso, um comitê de superintendentes, que eu falei. Esse comitê ele é expandido em algumas situações, que aí entra o board todo, toda a diretoria. A gente tem reuniões diárias com a diretoria, mais o comitê de superintendentes, né, no início, para azeitar toda a máquina aí. Obviamente, isso ao longo do tempo foi espaçando, né? O comitê de superintendentes ele se reúne de forma semanal. O conselho de administração, aqui assim, o BNDES é uma estatal, né? Então, desde a lei das estatais, assim, os conselhos de administração passaram a ter um protagonismo maior do que tinham no passado, né? De estar agindo de forma proativa. Então, hoje o conselho ele
ele se dedica muito na questão da atuação na parte de medidas para a economia, né, para atenuar a crise, e ele acompanha as ações, digamos, internas, né, de gestão interna através do Comitê de Risco Operacional e Gestão Operacional, que participa o presidente desse conselho de contingência, desse comitê de contingência, que reporta o andamento. Uma preocupação grande que eu vejo assim no conselho é em relação aos riscos cibernéticos, né? Porque eles foram alavancados, né, com todos os nossos colaboradores trabalhando fora do perímetro digital, digamos assim, do banco, então ele fica um pouco mais exposto. O banco ele tem uma preocupação de segurança muito grande, mas esse é um dos focos que eu vejo no Conselho em relação às ações de contingência e de atuação na pandemia, né? A TI instaurou um comitê, a gente tem também toda uma governança da priorização de projetos de TI, mas a gente precisava agilizar para as decisões, porque toda intervenção do banco na economia impacta em alteração de sistema, modificação, criação de novos produtos, e isso impacta em projetos que estão andando. Então, a gente criou um comitê mais reduzido, mais ágil, que se semanalmente, para a gente ver o que está vindo de demanda de Brasília e do próprio board para implementar, para definir o que para, o que inicia. Esse comitê também se comunica com o comitê de contingência para essas deliberações. Então, você tem uma agilidade nessa priorização e repriorização, né? Porque, às vezes, você muda, né, o foco que o banco tem, ele faz uma intervenção, aquilo não funciona bem, né, não do jeito que se pensou, então tem que modificar o produto, tem que criar uma nova linha. Então, a gente também trabalhou de criar alguns comitês mais ágeis para essa linha de priorização. Mas o conselho que eu vejo do ponto de vista de pandemia, né, tirando a questão da atuação do banco, né, finalística, né, enquanto essa preocupação com os riscos cibernéticos. Vou juntar aqui talvez dois assuntos aqui, né, mas para a gente dar continuidade, pegando um pouco dessa fala do Fernando, né? Então, o que a gente percebe é que com cada vez mais pessoas e coisas conectadas, né, o risco cibernético ele aumenta consideravelmente, né? Então, esse é um tema que é uma preocupação que aumentou não só entre os executivos, mas também é uma preocupação constante que tanto do conselho, mas também assessorado por quem tem comitê de risco, né? Então, é um tema que subiu aqui na escala. Então, esse é um ponto que eu queria que vocês falassem um pouquinho, né? Como é que vocês tratam isso, mas principalmente do ponto de vista cultura, né? Porque tratar ou mitigar risco cibernético tem uma questão técnica de tecnologia, mas tem muito de educação e cultura. Então, falar de cultura sob a ótica de tratamento do risco cibernético e também em questões de transformação, né, em projetos novos, transformação digital. Então, a gente teve um caso, enfim, todo mundo passou, a gente que teve a oportunidade, né, de trabalhar remotamente nesse momento. Então, algumas pessoas nunca tinham feito trabalho remoto, ou trabalhado de casa, ou acessado os sistemas remotamente, né? Então, tem uma mudança cultural que teve que ser feita de um dia para o outro, praticamente, né? Ninguém se planejou, né? Algumas empresas já tinham políticas estabelecidas de home office, ou home-based, algumas não tinham, mas mesmo quem tinha, não era para a população inteira, né? Para todos os colaboradores. Então, foi uma mudança muito rápida, acelerada pela pandemia. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho dessa questão cultural em transformações, não só na educação, em relação à mitigação de riscos cibernéticos, que é uma pauta, é um tema que está na pauta de todos nós, mas também sob a ótica de transformações. E um dos exemplos recentes foi exatamente botar todo mundo para trabalhar de casa, né? Quem podia, né? E empresas que tinham essa possibilidade. Ô, Kátia, e chegou uma pergunta agora do Eliseu Lima, que é exatamente sobre isso. Como manter a segurança dos dados da empresa com dezenas de funcionários em home office? Que complementa o que a Kátia colocou. Essa também um pouco, juntei um pouco das duas perguntas também do Benilton aqui para a gente conversar. Eu começo, o Fernando? Tá. Começa, Léo. Bom, acho que o tema da segurança da informação, o risco cibernético,
acho que é um tema assim, eu vejo, como eu mudei de setores, né, eu venho de telecom e fui para a saúde, eu vejo que esse tema ele tem uma questão de maturidade, de aderência, né? A gente lá, quando eu trabalhava na Oi, a gente tinha uma diretoria de segurança da informação com um reporte muito forte já ao CEO, ou mesmo quando não reportando diretamente ao CEO, com um apoio muito grande. E a Oi, dentro desse aspecto, a gente viu os ataques fortíssimos ao setor e a Oi conseguiu segurar, né? A gente sabe, quem vem de telecom sabe que os ataques são diários, constantes e eminentes. Quando você vem para uma área como a saúde, você vê que a área da saúde ainda é extremamente fragmentada, né? O nível de maturidade em tecnologia ainda baixo, em geral. E a Redditor é uma empresa que tem crescido por aquisições, né? Até é difícil a gente dizer quantos hospitais tem, porque literalmente a cada mês, antes do Covid, a gente aumentava. Então, quando você compra um hospital, você compra ele com tudo que ele vê, com sistemas, com a rede, com as pessoas. Então, nesse ambiente de M&A, você tem ainda essa questão. Então, acho que tem um tema que é eminentemente tecnológico. Você tem que ter as capas de proteção. Do ponto de vista de informação, quão valiosa informação, né, eu diria que você tem os dados financeiros, que os bancos são os nossos... há muitos anos, acho que depois o Nando pode dizer isso, mas isso não é novidade para o setor bancário, e principalmente o setor bancário no Brasil, que sempre teve à frente, né? Eu estou hoje falando com alguns outros países, quando você fala em compensar um depósito, em país de primeiro mundo, compensar um cheque, o pessoal fala, bom, daqui a 3 dias você me fala. A gente está falando em TED hoje no Brasil há muito tempo, a gente espera em segundos que a TED seja confirmada. Então, tem a questão tecnológica que ela tem que ser adotada, e isso é uma questão, primeiro, aí para quem são os membros do conselho, acho que tem que se valorizar a função e a profissão do profissional de segurança. Eu vejo algumas empresas ainda usar isso como um cargo, um cargo secundário na estrutura, um cargo menor, e, na verdade, hoje é um cargo estratégico. Ele tem que existir, ele tem que ser empoderado, ele tem que fazer o trabalho dele, que é a parte tecnológica. A gente tem casos, a área de saúde ela é uma área onde os dados são muito interessantes aos hackers. A gente vê na corrida norte-americana eleitoral buscando dados dos candidatos, a gente viu o caso da Marisa, o caso mais famoso no Brasil. O caso da Marisa, por acaso, ele passa por essa segunda questão, que é a da cultura. A Marisa não é que foi um hacker que entrou nos sistemas do hospital. Na verdade, foi alguém que fotografou e mandou por WhatsApp. Isso a gente está sujeito em qualquer organização, qualquer insider de uma organização, seja banco, telecomunicações, que tem acesso aos sistemas, porque a gente sabe que os sistemas têm, sim, acesso, né? E se ele tiver uma atitude não idônea, isso entra no campo criminal. Isso não é mais o campo técnico, tecnológico, não é no campo cultural. E eu acho que eu que estou vendo, assim, eu tenho 3 filhos adolescentes, eu estou acompanhando de perto a educação deles no mundo cibernético. Eu fui educado a não falar com estranhos e não aceitar doce de estranhos. Essa geração está sendo educada a não ser amigo de qualquer pessoa na rede social. Está começando a entender que a rede social é um espaço público e é um espaço perigoso, né? Diferente de alguns anos atrás, onde essa geração achava que o mundo das redes sociais era um mundo seguro e todo mundo era quem dizia ser. Então, eu acho que a gente tem que tratar o que é crime como crime, não é cultura. Né? Se alguém fotografa um dado sensível da empresa e manda via WhatsApp, isso é crime, isso é fraude, isso não é cultura. As pessoas precisam entender isso. E as empresas precisam sim ter um trabalho forte de rápida aderência às boas práticas de segurança digital. Para mim, segurança cibernética é igual seguro.
né? Igual seguro de carro, seguro de casa. Você põe eu morava em casa em São Paulo, eu punha a rede eletrificada, porque o bandido não vai pular a cerca, ele vai, mas ele vai preferir pular na casa que não tem a cerca. É isso, né? Então, assim, os hackers estão sempre à frente, né? Não é à toa que hoje as melhores empresas de segurança têm hackers bons. Aí o hacker tem que ver se ele ganha mais dinheiro no crime do que trabalhando para uma empresa. Ontem, né, houve um ataque ao Twitter, todos viram, até a última notícia que eu vi já tinha sido faturado pelo hacker 7,2 milhões de dólares numa ação muito banal, se você for pensar, muito banal, mas para ver a rapidez e a força que tem isso. E a questão da segurança, acho que é realmente educar, e eu não diria que é cultura, eu diria que é educação. Educar o que é certo e o que é errado. Quer dizer, um enfermeiro, alguém de um corpo clínico que fotografa uma informação sensível, que é privada da pessoa, e posta num grupo de WhatsApp, isso é crime. Isso é contra a lei de proteção de dados. Então, eu separaria aqui, acho que o tema da cultura a gente tem que tratar ainda nesse painel, mas eu não colocaria esse tema da segurança da informação no rol de cultura, eu colocaria no rol da educação, saber o que é certo e errado. A gente está fazendo com os nossos filhos, com os adolescentes, as pessoas têm que saber o que é certo e errado, e no mundo digital, o que é bacana do mundo digital é que ele é transparente. Então, muitas coisas que passavam desapercebidas nos back-offices da empresa, na troca de informações de empresa, nas condutas, no mundo digital ele é escancarado, todo mundo vê. Então, obviamente, você tem que identificar, monitorar e tem que punir. Não sei se eu estou sendo simplista, gostaria de ouvir a opinião do Nando e dos demais, mas eu não colocaria de forma alguma isso no rol da cultura. E eu acho que isso tem sido um atraso à transformação digital das empresas. As empresas têm que entender o que é vulnerabilidade técnica, vulnerabilidade da nuvem, vulnerabilidade do meu data center, vulnerabilidade do meu sistema, vulnerabilidade do meu protocolo de segurança, o que é fraude, má conduta, falta de educação e tratar os dois temas, né? Bom, vou deixar o Nando falar, já me estendi muito aqui. Opa! Como o Ariel falou, assim, para banco, segurança já é algo corriqueiro, né? Toda a parte de segurança cibernética, de riscos, isso é uma coisa que a gente atua cotidianamente, já enfrenta isso, já tem uma série de soluções tecnológicas, soluções de serviços para essa proteção. Mas, de fato, o elo mais fraco sempre está no fator humano, né? E aí eu entendo e concordo que tem um viés grande aí de educação, né? Que a gente tem que trabalhar, e eu acho que a educação é um dos caminhos para a gente mudar a cultura. Eu acho que a cultura é importante, porque a cultura gera prontidão, né? O que é a prontidão? Né? É o preparo psicológico para todo colaborador, não só estar atento para ele não criar, né, situações de fragilidade de segurança, mas identificar e comunicar de forma rápida, né? Então, isso entra um pouco na questão de cultura. O banco ele tem uma política de classificação de informação do que pode circular ou não. Obviamente, quando a gente vai para um esquema de trabalho remoto acelerado, né? O banco já trabalhava com alguns pilotos de home office e já tinha, até pelo trabalho de contingência, um conjunto de funcionários preparados para trabalhar remotamente em contingência, né? Mas não era o banco todo. Então, você botar 3.000 pessoas, né, que são os colaboradores do banco, estagiários e terceiros que trabalham nisso, fora do seu perímetro digital, você passa a ter situações que geram dúvidas. Né? Eu posso trabalhar na minha máquina com uma informação que está classificada como sigilosa ou como controlada, né? Então, isso gerou muita dúvida no início. A gente, exatamente pela governança de contingência, a gente tem um site, né, que a gente usou ali como canal de comunicação. Está na dúvida, consulta o site de contingência, que lá estão todas as orientações. Então, a gente
teve um trabalho muito forte de comunicação. O que pode, o que não pode, comportamento. E ele extrapola a questão da parte criminal. Acho assim, realmente tem assim, crime tem que ser tratado com crime, tem que ter a punição, né? Mas você tem, às vezes, o não intencional, às vezes o cara é premido por dar uma resposta, algum resultado ao chefe, a internet dele caiu, o Wi-Fi, ele só está com o WhatsApp, o que eu faço numa situação dessa, como eu compartilho ou não. A gente deu ferramenta, um controle, né, para a gente ter ainda dentro de um controle do nosso perímetro de compartilhamento de informação e documento, mas a conscientização, né, é importante. Então, 2 fatores. Comunicação. Comunicar sempre, o canal ser claro, né, e ser rápido. Então, a gente trabalhou muito isso no início, a comunicação, continuo trabalhando, volta e meia eu recebo direto, canal aberto com o superintendente, as pessoas dizem, olha, aconteceu isso, clonaram o meu WhatsApp, o que eu faço? Né? E não tem jeito, porque o WhatsApp acaba sendo usado para o dia a dia. Você pode não compartilhar documentos, mas, às vezes, você, numa conversa, você está ali fazendo. O WhatsApp, o problema é isso, você não tem o controle das pontas, né? E sai do perímetro digital. Então, tem um trabalho de educação e ele tem que ser permanente, porque essa educação permanente ela vai internalizar na cultura. O banco ele já fazia algumas ações de treinamento, conscientização, né, estruturados. A gente faz testes, né? De vez em quando a gente faz teste de phishing, né? Manda para todo mundo um correio fake para ver, né, monitorar como é que está essa prontidão, clicam no link que não tem que ligar, quantos preenchem um formulário com informações que não tem que colocar. Mas um desafio adicional que essa situação dá é exatamente no ambiente de trabalho. Então, por exemplo, a gente dá orientação até de uso de videoconferência. Eu estava falando, acho que com a Kátia, assim, você trabalhar com videoconferência, com fone, você está num local que a informação não fique exposta, seja para as pessoas que estejam transitando, se você não estiver em casa, estiver num lugar público, ou se você tiver mesmo outras pessoas na sua casa, como você trata esse documento no seu dispositivo pessoal, que tipo de documento você pode trazer ou não, né? A gente tem toda a proteção de segundo nível, né? O acesso via VPN criptografado, né? Que evita a colocação, mas você também tem um ambiente, né? Chega até a sua questão, o quanto você é cuidadoso na sua configuração de rede Wi-Fi particular. Quantas pessoas mudam a identificação padrão, a senha padrão do roteador, para a sua rede não ser invadida. Uma vez sua rede invadida, você abre uma vulnerabilidade, o cara capturar sua informação, sua tela e entrar nisso. O seu comportamento para não ser vítima de engenharia social, né? De golpistas, né? Tem um golpe agora do WhatsApp que a pessoa te liga, diz que é da Amazon e que para te dar um brinde você precisa confirmar seu celular e passar um SMS com a senha. Só que o SMS que a pessoa recebe é do WhatsApp para ele transferir aquilo. E a pessoa cai nisso. E aí essa pessoa ela também está em grupos de trabalho no WhatsApp. Então ela tem que ter uma prontidão de não cair nisso e, caso cair, né, de avisar aos grupos para que isso não fique. Senão você tem ali um fraudador acompanhando conversas de trabalho que não deveriam estar expostas assim para fora da instituição. Comportamentos até no tratamento da sua informação. Hoje, e aí ele extrapola o seu comportamento dentro da empresa. É você dar essa prontidão lato sensu. Uma coisa que aumentou muito é todo mundo fazer pedido na Amazon, em Americanas, né, fazer o delivery. O descarte dessas embalagens de nota fiscal é um ponto crítico, porque normalmente nessa embalagem vem uma nota fiscal que as pessoas não tiram. Na nota fiscal tem o seu celular, o seu nome, né, o seu endereço, a sua... E se você não cuidar desse descarte, você está dando informação para um fraudador, a partir dessas informações, tentar aplicar um golpe em você, e aí você fica vulnerável. Então, a gente está preparando, inclusive, educação para essa prontidão de segurança lato sensu, né? Não apenas dentro do ambiente físico de trabalho, mas no seu ambiente particular, né? Privado aqui. Então, isso é um desafio, né? Porque quando sua equipe está dentro do seu perímetro digital, né? Dentro do prédio, da instituição, da rede interna,
com os seus ativos é uma coisa. Quando você bota uma situação dessa, que estão com ativos que estão fora da sua capacidade de configuração de TI, isso envolve esse elemento humano para ele ter essa educação. Obrigado, Fernando. Vocês abordaram, mencionaram a importância do fator humano, né? Quer dizer, tem um aspecto que eu acho que é importante, a gente ouve um pouco a reflexão, a experiência de vocês, que é a capacitação. Quer dizer, a capacitação dos profissionais, quer dizer, a capacitação do profissional que está empregado, a capacitação do profissional que não está empregado, está em vias de ficar desempregado. Quer dizer, diante dessas novas formas de trabalhar, como é que se dá, como é que as suas organizações estão lidando com essa questão da capacitação e questão de adaptar? Hoje tem aqui uns requisitos, habilidades que são mais valorizadas. A adaptabilidade, resiliência, flexibilidade, colaboração, quer dizer, são fatores que ficam em evidência e que trazem todo esse contexto de desafio, que, inclusive, muitas vezes exige um apoio de um psicólogo, de uma psicóloga, para atender essas novas realidades. Quer dizer, sobre capacitação nesses dois aspectos, para os empregados, para os desempregados, tanto na área hospitalar como na área financeira. Ariel, você começa? Começo. Só queria complementar, eu vi um pouco o detalhe da pergunta que foi feita antes. Só queria complementar que a gente, como segurança para o home office, a gente está usando o VPN sim, né? Então, a gente fez uma expansão muito grande da nossa capacidade de VPN, chegamos a algumas milhares aí de VPNs conectados simultaneamente para permitir que as pessoas tenham acesso aos servidores, né? Principalmente por exemplo, na minha área, as pessoas fazem programação, tem que ter acesso a ambientes, às vezes, de produção. Então, tudo isso é via VPN, seguras, etc. Esse tema da capacitação, vamos separar a parte do apoio psicológico da capacitação, né? A gente está vendo esse assunto do home office, a gente colocou na Redditor todas as pessoas que eram de área de apoio, área corporativa, áreas não assistenciais em home office, logo lá na primeira semana de março. E aí o grande desafio foi massificar esse home office. Nós temos várias áreas, áreas que ainda estão em home office, né, contínuo. E aí a gente criou uma linha de apoio psicológico, porque e aí tem uma linha toda educacional, e esse conteúdo sai muito pelo site do IDOR, porque acontece que a gente tem pesquisadores trabalhando justamente sobre essa questão, a questão não só a questão neurológica, mas a questão emocional, e agora com um fator do isolamento. Então, a gente tem conteúdos e a gente tem um apoio psicológico via telemedicina para os nossos funcionários que está à disposição. Então, esse tema nessa fase que a gente está, do apoio psicológico, ele é extremamente importante. Cada um lida diferente com o seu isolamento social, a realidade de cada pessoa é muito diferente. Tem pessoas que têm filho pequeno, tem pessoa que está sozinha em casa há 4 meses, tem pessoas que têm pais idosos ou sogros idosos, tem pessoas que ambos trabalham, o casal trabalha e tem que lidar com criança que não está dando pequena. Então, cada caso é um caso e cada um está lidando de uma forma com essa situação, e o apoio psicológico é super importante. Sobre a questão da capacitação, a gente precisa separar numa indústria de saúde, né? Você tem a parte assistencial. Eu nunca vi, eu estou na área de saúde há 2 anos, eu tenho em casa estudante de medicina, eu nunca vi povo que estuda tanto como médico. E a área de renovação, o nível de renovação de conteúdo na medicina, ele é altíssimo, ele é muito superior ao que a gente imagina. Então, médico, para chegar a ser médico, a carga de estudo que ele se propôs a fazer e o nível de estudo que ele se faz para se manter, então isso já vinha dependendo do mundo. Eu tenho algumas novas disciplinas que aí sim eu desafio
ao currículo de medicina e desafios aos nossos colegas médicos, que é a saúde digital, que é a tecnologia apoiando a saúde. Isso é um outro capítulo, mas não existe ninguém que estuda e se capacita mais de forma contínua do que o médico, então isso é quase natural para eles. A parte de, vamos dizer, de tecnologia, acho que é um tema à parte. Acho que a tecnologia hoje, ela, na minha visão, ela está se separando em duas grandes castas. Eu vou chamar casta de propósito para depois para o debate. Uma é o que eu chamaria do waterfall, que são aquelas grandes legados, sistemas legados das empresas, e áreas de TI que ainda não caíram a ficha, não se entenderam para onde está indo o mundo, e vendors que não entenderam para onde está indo o mundo, então eles ainda trabalham de uma forma século XX. E eles são verdadeiros focos de resistência, eles estão fadados, infelizmente, eu vou dizer isso, a acabarem. Esses caras são os famosos dinossauros. Isso não quer dizer que quem tem sistema legado é um dinossauro, ao contrário, todos os grandes incumbents têm sistemas legados, e o grande desafio tecnológico das áreas de arquitetura, de sistemas e das áreas que estão propondo, criando as soluções digitais, é como conviver com os legados. Você não substitui um legado de um dia para o outro, e alguns legados você não vai substituir porque não tem sentido nem econômico fazer isso. Então, uma coisa é conviver com sistemas legados e como você desenha uma arquitetura de futuro, e a outra é como você resiste ao modo legado de gerir TI. Eu vejo ainda muito isso acontecendo em várias empresas. A nova área tecnológica, ela tem algumas características intrínsecas, né? Elas são, em geral, desenvolvedores hands-on. O mundo anterior do mundo legado, em TI se encontrava muito mais gestores de contratos que se apostavam muito em terceirizações e em vendors. O mundo da nova tecnologia são pessoas hands-on com conhecimento de desenvolvimento, eles sabem desenvolver, eles vão a fundo quando tem mesmo uma solução legada, eles vão conhecer, eles vão fazer o desafio, eles vão buscar como lidar com esse mundo legado. E aí a gente vem para um primeiro grande quebra de paradigma, que essas pessoas, em geral, os bons desenvolvedores, não têm curso superior. Eles não têm paciência para passar por um curso superior. Então, o primeiro paradigma que eu tive que quebrar na Redditor eu não preciso de curso superior para ter um desenvolvedor na Redditor. O que eu preciso é dar um desafio para esse cara e ele, em uma semana, mostrar que ele resolveu aquele desafio. Eu preciso de drive, eu preciso de conhecimento do código. E aí você vai ver que essa turma, uma das características deles é que eles estão sempre aprendendo, eles estão sempre fuçando. E uma das coisas que eles exigem da empresa é capacitação. Você não vai pegar um desenvolvedor e manter ele na empresa, e o turnover de desenvolvedores é altíssimo, né? Eu fui estudar isso lá atrás, na Amazon, no Facebook, um desenvolvedor não fica mais de 2 anos. É uma batalha para um desenvolvedor ficar 2 anos. Eu aqui na minha área digital, na Redditor, eu compito com o mundo todo. O desenvolvedor que trabalha para mim pode trabalhar facilmente no Silicon Valley e mais, pode trabalhar de casa hoje. Então, essas pessoas não estão só atrás de salário, óbvio, tem que ter um salário bom, mas eles querem aprender, eles querem ser desafiados, eles querem participar de uma coisa que tem um propósito, eles querem sentir que fazem parte de algo maior. Então, eu tenho visto muitas pessoas que eu tenho, por exemplo, entrevistados que estão desempregadas hoje, que estão fazendo o quê enquanto estão desempregadas? Estão fazendo curso. Estão fazendo curso aonde? Nas principais universidades americanas. Estão fazendo curso como? Curso online. Então, assim, é óbvio, eu estou falando de um nível de pessoas já com uma certa escolaridade, estou falando com um certo nível de pessoas que... Mas eu estou querendo dizer que capacitação hoje faz parte do pacote. E aí eu vejo pessoas, eu tenho no meu time pessoas que foram estagiários, pessoas que vêm de origem humilde, pessoas que aprenderam e tiveram a oportunidade de aprender sem ter universidade a programar. Tem
essa mesma pegada. Eles estão atrás, eles estão dispostos a fazer um trade-off entre um salário e desde que tenha aprendizado. Então, eu acho que tem que separar um pouco, segmentar essa questão da educação, mas eu acho que hoje o profissional que tem futuro, porque as profissões que a gente conhece estão mudando, várias profissões vão ser extintas, a gente sabe disso. E então o profissional do futuro, ele é inquieto, ele estuda, ele é um empreendedor por natureza. Quem não está fazendo isso vai ficar desempregado, vai perder o emprego e não vai se recolocar. Não é uma profecia matusalênica, é uma realidade que eu vejo, né, que eu enxergo e vale para mim. Se eu não me atualizar, se eu não estudar, se eu não me conectar, se eu não me capacitar, eu vou ficar também obsoleto e rapidamente. Então é isso. Eu espero ter respondido a pergunta. Obrigado, Ariel. Fernando? Opa, então vou seguir aqui mais ou menos a sequência que o Ariel seguiu, assim, na parte de apoio psicológico, apoio médico, né, assim, isso tem tido um protagonismo muito grande da área de recursos humanos, junto com a Fundação de Previdência, né, do BNDES, que é a FAPES, que eu sou conselheiro também lá da FAPES. Então, foi colocado à disposição dos funcionários um serviço de apoio psicológico, né, eles estão monitorando os empregados, tentando entrar em contato, ligaram para praticamente todo funcional para entender se a pessoa está se adaptando ao home office, quais são as dificuldades. Então, fazendo um grupo de monitoramento mais perto daquelas pessoas que precisam disso, né? Não só a questão da forma do home office, mas principalmente a questão da prontidão, você evitar um burnout, né? Se fala muito que as pessoas estão com dificuldade de sair no home office, sair do office e ir para o home, né? Fica um excesso de trabalho. Então, tem todo esse acompanhamento, além de um acompanhamento, né, da questão do Covid, ver as pessoas que estão com sintomas. Então, todo esse acompanhamento psicológico e médico, isso tem sido feito, né, pela área de recursos humanos, né, juntamente com a FAPES. Na parte de educação, eu vou trabalhar algo fora da questão da pandemia, mas sobre transformação digital lato sensu, né? Tem algumas capacidades hoje em dia que a gente entende que não só a TI tem que desenvolver, mas todo o corpo funcional, obviamente, cada um no seu nível. E vai desde o conselho, board, até chegar ao técnico, né? Particularmente na TI, eu coloquei como meta todo mundo ter conhecimento, e a gente montou um mapa do conhecimento, vai estar acompanhando isso, né, essa evolução, né, de quanto a gente tem de conhecimento acumulado, inteligência artificial, data science, experiência do usuário, design thinking, métodos ágeis, né, que são disciplinas que a gente entendeu como fundamentais, né, para facilitar a transformação digital. E não é só uma questão de TI, né? Você ter profissionais da área de negócio com conhecimento da potencialidade dessas ferramentas, dessas tecnologias, é importante, porque a transformação digital não é das ferramentas, é do negócio. Então, ele ter claramente quais são as possibilidades reais, né? Tirar mito. Às vezes o pessoal olha inteligência artificial, acha que, né, é tudo fácil, rápido e implementar. Então, você vê coisas que são viáveis, né, factíveis, com conhecimento de negócio. Isso é que a gente entende que vai gerar a verdadeira transformação digital de novos modelos de negócio e repensar processos. Então, não só a educação dentro do profissional de TI, mas também fora, né? Então, a gente está também estudando, junto com a área de recursos humanos, como fazer todo esse modelo aí de capacitação fora TI, né? Então, isso é um dos pontos que eu entendo assim, fundamentais. Assim, a gente definir claramente. Eu tenho uma situação diferente do Ariel, né? Como é uma estatal, os colaboradores, né, eles entram só por concurso público, nós não temos algum tempo, então você não tem uma renovação. A nossa renovação acaba se dando através, né, de prestadores de serviços e estagiários.
E a questão do propósito, realmente, você olhando para a geração mais nova, isso é um ponto. Eles querem ser desafiados e querem ter propósito. Então, uma inovação que a gente fez, inclusive, na parte de recursos, na contratação de estagiários esse ano, a gente fez um hackathon, né? E no meio da pandemia, fez um hackathon virtual como processo seletivo de estagiários, em que eles foram desafiados a questão de impacto social. Então, eu estava vendo aqui outro dia um reporte de um dos estagiários que venceu, né, o grupo que venceu essa parte do hackathon. Eles fizeram um aplicativo de monitoramento de queimadas e ele falou, pô, isso é o processo seletivo que eu mais aprendi, né, no processo seletivo. Né? Não foi só para eu entrar, eu aprendi durante esse processo seletivo. E você vê claramente que isso motiva, ele tem um propósito de ser desafiado. Né? E isso é um desafio para a gente e no banco é um adicional, porque eu não tenho essa possibilidade de renovação no mercado, né, com equipe própria. Né? Eu só tenho ou através da entrada de estagiários ou através de prestadores de serviços. Só esse é concurso público, a gente está com um horizonte longe de ter outro. Né? Pelo contrário, o banco está num viés de diminuir o seu quadro ao longo do tempo. Só queria completar um pouco o que falou o Nando, se eu puder. Eu não queria dar para vocês a impressão do que eu falei da educação focada em tecnologia. Eu acho que a questão da tecnologia ela está provocando o aparecimento dessa figura do desenvolvedor, né? Desenvolvedor, hoje um time pequeno de desenvolvedores, eles são capazes de fazer grandes coisas, mas eu acho que a transformação digital ela é cross, ela é muito mais uma mudança de mindset da companhia, uma mudança cultural, do que uma mudança tecnológica. A tecnologia é uma consequência, ao como, né? Você precisa definir o que, por que você quer a transformação, o que você vai fazer. E aí os imperativos são geralmente imperativos estratégicos. E aí eu só acho que na área tecnológica essa motivação para capacitação ela vem de uma forma muito mais veemente. Você não consegue enrolar para fazer um código. Na área de negócios, eu acho que o que eu tenho percebido as empresas elas têm muito focado no curtíssimo prazo, a área de negócio sempre buscando um resultado de médio e curto prazo e com os métodos antigos, né? Então, é o método mais da chibata, do comando e controle, do que o método moderno. Então, eu acho que a transformação e a educação ela é cross-company. Eu vejo as gerações mais novas que têm entrado nas áreas de negócio mais interessadas nos novos métodos, né? Principalmente design thinking, mas eu não vejo a premência e a sede por capacitação no mesmo patamar. Então, é uma boa questão aí para se colocar as empresas, né? Como mudar esse mindset do ponto de vista de enxergar o negócio, que aí eu acho que a gente vai para a discussão da cultura / estratégia. Bons pontos aqui, Nando. Kátia, só fazendo um complemento, assim, essa questão da educação fora da área tecnológica é importante. Vou dar até alguns cases. Né? A gente tem desenvolvimentos, obviamente monitorados pela TI, de soluções de data science, inteligência artificial, que iniciaram por profissionais que estão fora da TI, mas têm algum nível de conhecimento e a TI fornece algumas ferramentas que eles possam trabalhar. Então, a gente tem um caso, por exemplo, de automação de um robô inteligente na área de auditoria, que foi desenvolvido por um auditor que tinha o conhecimento. Então, ele pensou, né, dentro do problema dele de negócio, o que ele tinha para resolver, ele bolou a ideia, começou a desenvolver, digamos, um produto mínimo, e aí chamou a TI para alavancar aquilo. Então, assim, você ter exatamente na ponta, né, do negócio, onde está o problema real a ser resolvido, esse conhecimento facilita, porque é dali que
que vão surgir. A TI pode ser uma provocadora, mas ela não vai ser onipresente para resolver todos os problemas e identificar todos os problemas. Então, é só esse complemento. Obrigada, Nando, Ariel. A gente falou de várias coisas assim, acho que interessantes aqui, né? Então, vou falar uma frase de uma amiga, Andrea Bisque, né, que ela costuma dizer que as certezas envelhecem, né? Tem uma outra adicional a essa, que é muitas vezes as empresas, e acho que as pessoas, né, a gente pode extrapolar, as empresas são feitas de pessoas, perdem relevância ou ficam obsoletas, como comentou o Ariel, às vezes é por fazerem a coisa certa durante tempo demais, né? E eu acho também, acredito também que eu sou uma lifelong learner, né? Então acho que também pegando carona aqui na fala de vocês dois, né? O Ariel citou o exemplo do filho que está estudando medicina e, enfim, e que tem tanta coisa nova acontecendo nesse mundo tão volátil, né? Tanta coisa nova acontecendo no mundo inteiro. Então, quanto mais amplo for o seu repertório, mais fácil fica conectar esses pontinhos que estão espalhados em vários locais, né? E às vezes achar solução. Então, aí falamos aqui de cultura, falamos de cultura ágil na fala de vocês, falamos de disrupção, então o próprio modelo de recrutamento e seleção que está sendo adotado aqui, que o Ariel comentou, é uma disrupção do negócio, da forma de você contratar pessoas, né? E falamos de pessoas. Então, dado tudo isso aqui, fazendo já um pouco do apanhado de muita coisa que foi falada aqui, queria fazer uma pergunta um pouco mais pessoal para vocês dois, né? Então, diante disso tudo, como é que vocês se mantêm atualizados e relevantes nesse cenário aqui tão dinâmico que a gente tem vivido, né? Então, essa é uma curiosidade, acho que minha e de muita gente, né? Como se manter atualizado com essa profusão de conteúdo, de lives, de webinars, enfim, né? Como é que vocês se atualizam, né, para olhar para frente, dado que vocês têm posições chaves estratégicas aqui nas respectivas empresas, como é que vocês se mantêm atualizados? Essa é uma pergunta bem difícil, quero dizer. Até estou curioso para ouvir a resposta do Nando, porque é um grande, grande desafio, né? Eu acho que, para mim, hoje, a principal forma de se manter atualizado é um pouco essa que a gente está fazendo aqui, é estar aberto para as conversas, né? Tem muito conteúdo, né? Se você quiser estudar, ler, tem muito curso, tem muito livro, tem muito paper, tem muita tudo, né? E você pode ficar 7 horas, 7 dias da semana, 24 horas por dia estudando, você não vai dar conta da quantidade de conteúdo que tem e interessante, relevante. Mas para mim hoje eu acho que a forma mais relevante de se manter atualizado é via as conexões. Eu procuro manter uma conexão com startups, né, dentro do meu papel profissional, mas também no meu papel pessoal. Estou atuando como investidor anjo, estou montando uma associação de investidores anjos. É muito interessante falar com startups, viajar. Agora que não dá para viajar, se conectar, mas eu tenho sempre procurado ir ao Silicon Valley, Israel, falar com pares, falar com outras instituições, falar com os vendors. Para mim, essa é a forma mais relevante, ouvir e compartilhar as experiências, né? E partir, acho que, desse princípio que você colocou 2 princípios, Kátia, muito importantes. Primeiro estar aberto a aprender para sempre, né? Não achar que já cheguei, já sei, agora vou ensinar. E a segunda é não estar seguro das certezas, né? Se questionar um pouco das certezas e estar um pouco inquieto. Mas eu confesso assim que é um grande, enorme desafio, né? Um enorme desafio. E eu acho que os conteúdos estão cada vez mais relevantes, mais profundos. Então, a questão de ser um generalista versus ser um especialista, né? Quando você fala, por exemplo, em inteligência artificial, né? Isso é um mundo, né? Desde o ponto de vista de negócio, do ponto de vista técnico, isso falar inteligência artificial na saúde, só o ano passado tiveram 300 deals. Como é que você vai entender esses deals e vai interpretar e vai entender o que é cada coisa?
Então, é um grande desafio. Assim, para quem tem mais de 50 anos como eu, né, quando se formou, você buscar informação na área de tecnologia era complicado. Primeiro, você sabia quais que existiam, onde você buscar. Aqui no Rio de Janeiro só tinha uma livraria, acho que era Interciência, que era o único local que você precisava para pegar livro importado, então você tinha uma dificuldade, né? Com a internet isso simplificou muito e com as redes sociais isso proliferou. Então hoje o desafio não é como você achar e buscar, né? E tem conteúdo até demais, é como filtrar isso, né? Acho que é o desafio. Eu aqui eu tenho alguns robozinhos que eu programo aqui com algumas coisas para tentar fazer esse filtro, mas uma questão da disciplina, né? Eu tenho que reservar esse tempo. Agora, uma fonte muito boa é na linha do que o Ariel falou, que eu chamo das redes, né? Das conexões, né? Eu participo de fóruns de CIOs de banco, de fóruns de inovação, tenho assinaturas de informação mais qualificada, né? de análise de tendências, mas o BNDES ele é um celeiro também de informação disso, né? Ali dentro do BNDES fez o BNDES trabalhou no plano de IoT do brasileiro, né? Você tem análises setoriais, então ali dentro mesmo do meu mundo ali trabalho, eu tenho conexões internas que já me trazem muita da informação qualificada, né? Tem muito conteúdo bom, mas o mais difícil é você fazer a triagem disso. Então, eu tenho essa vantagem por ser do BNDES, o BNDES ter essa gestão do seu conhecimento setorial, principalmente do setor. Então, cidades inteligentes, IoT, você tem áreas de negócio que trabalham em tudo isso, então eu consigo absorver, né, dentro disso, né? E eu incentivo muito as equipes, usem suas redes, né? Suas conexões, né? Não só para ficar trocando figurinha, conversa, mas assim, para resolver os seus problemas. Às vezes, eu tenho alguma questão que eu não sei, estou enfrentando o banco, e eu uso as conexões para ver se alguém já enfrentou aquele tipo de problema, quais foram os caminhos, né? Então, isso ajuda muito. E, realmente, hoje a gente tem que ter tecnologia de conexão, né? De grupos e de redes muito, muito boas. Então, eu incentivo não só a mim, mas toda a minha equipe, usem as redes, né? Tanto para colaborar com os outros, né? Porque entra a colaboração aberta, né? Inovação aberta, colaborar, como também não ser autossuficiente, né? Às vezes você está querendo resolver um problema que em outra empresa, um outro grupo, alguém já enfrentou aquilo ou algo similar e já tem aquilo pronto. Então, você ganha agilidade nisso, né? Então, eu acho hoje que a gente tem o desafio realmente é fazer a triagem de conteúdo. Vocês mencionaram há pouco a questão aí das startups e toda essa rede de conexões. Nós temos aqui um participante, Van Fischer, que endereça uma questão a respeito de microempreendedores, né? E a indagação que ele faz é dirigida não só ao BNDES, fala o BNDES e o governo, a iniciativa privada, e também vale aí para você, Ariel, Redditor, não poderiam suportar os microempresários através do conhecimento da transformação digital que possui. E você tem aí no ambiente do BNDES a experiência garagem e também tem a experiência aí do Instituto do DOR. Vocês poderiam endereçar essa questão do compartilhamento de conhecimento para os microempreendedores? Eu começo, acho que está mais endereçado aí para o Nando essa pergunta, mas a gente obviamente, o Open Door, o objetivo do Open Door é muito esse, é um objetivo, e dentro do Open Door está se criando uma série de iniciativas mais, vamos dizer, de cunho social, filantrópico, no sentido de incentivar e fomentar iniciativas com impacto social. Então, isso está sendo estruturado e a ideia é justamente criar um ambiente onde se possa promover projetos e iniciativas
que tenham um cunho, vamos dizer, de maior impacto social. Não necessariamente focado no microempreendedor, mas com iniciativas nesse aspecto, né? E do ponto de vista da Redditor, a gente está interessado sempre em oportunidades de empreendedores ou microempreendedores que tenham impacto aí para a nossa atividade fim, né? Mas seria mais nesse âmbito, tá? O BNDES Garagem, né? Ele foi uma iniciativa em 2018 e 2019, né? De criação, de aceleração de startups. Ele fugiu um pouco do core banco, mas manteve o DNA do BNDES de fomento, né? De ser fomento. Então, ali a ideia era fomentar o empreendedorismo e o ecossistema de inovação. A primeira versão, nós trabalhamos com 74 startups, né? E o que o banco aportou aí, né? O banco aportou uma infraestrutura, né? um locus para que essa experiência ocorresse. Ele aportou metodologia para essas empresas, para esses empreendedores, aportou educação, ou seja, a educação usando o seu capital humano do BNDES, né? Todo conhecimento setorial, então tinham mentorings, né? Parte do corpo funcional foi voluntária e participou para fazer mentoring para essas startups, né? E um outro ativo que ele trouxe para essas empresas foi a rede de conexões do BNDES, né? Sua rede de parceiros, de clientes, de faculdade, de universidades, de centros de pesquisa, né? Então, abriu esse caminho, o caminho para também obter investimento, né? Aportes. Agora, o banco mesmo, ele não aportou, ele não entrou com equity, nem nada. Foi todo esse aporte para que as empresas se desenvolvessem, né? Está no forno uma segunda edição, né? Obviamente, com essa pandemia isso escorregou um pouquinho, mas ainda esse ano ainda se espera sair um edital da versão 2 do Garagem, né? Agora o foco vão ser negócios de impacto, né? Para você se habilitar, você tem que estar ali o seu negócio, qual é o impacto social, ambiental, né? Que aquela sua ideia ou sua iniciativa tem. Também uma vertente de gestão pública, né? Para também estimular o intraempreendedorismo público, né? O edital está sendo trabalhado, está sendo pensado até de ele ter uma versão híbrida, né? A gente não sabe até quando vamos ficar em isolamento, então começar de uma maneira remota e pensando mais à frente, chegar na edição inicial. Só como uma curiosidade, a gente na edição 1 do Garagem, a gente teve um Demo Day das 74, 20 startups mais de base tecnológica, fizeram seu pitch, né, da solução, e teve um vencedor desse Demo Day, por acaso foi ligado à área de saúde, que foi a Pixel, que era uma startup que estava usando visão computacional para exames laboratoriais de baixo custo e rápidos, né? Então, essa foi até na área de saúde a vencedora desse Demo Day, aí, ganhou lá uma premiação, embora esse não fosse o objetivo, né? Premiar, né? O objetivo principal foi estimular e fomentar esse ecossistema de inovação e empreendedorismo. Então, a gente já está aí no forno, eu não posso entrar ainda em muitos detalhes, porque ainda está sendo trabalhado internamente essa segunda versão do Garagem, né? O banco também ele fomenta a parte de inovação e transformação digital através das suas linhas de financiamento, né? Você tem linhas específicas para inovação de empresas, inovação do setor público, de cidades inteligentes, tem fundos de venture capital, fundos de venture debt. Recentemente, a gente lançou um edital, deve sair o resultado agora, da criação de um fundo para crédito para micro e pequenas empresas através de plataformas digitais. Então, ao mesmo tempo que eu garanto que, né, eu saio do setor bancário, né, para que o crédito chegue através de um outro caminho, né, é um setor que ele vai exigir que esses gestores eles levem o crédito na ponta através de empresas de plataformas digitais, fintechs, operadoras de
acquirers, né? Então, o banco ele atua também nisso, tá? No seu core bancário, mas tem essa iniciativa de inovação aberta aí do Garagem. Estamos chegando aqui nos nossos 10 minutos aqui finais, né? Então, só um lembrete que tem um QR Code aqui para vocês avaliarem aqui essa discussão, esse evento. E para fechar aqui, tem mais uma pergunta para vocês, tá? Calma aí. Então, assim, acho que são alguns aprendizados que a gente, coisas que falamos aqui, né? Falamos de conhecimento aplicado, né? Sabedoria. Falamos de aprendizado aqui, inteligência coletiva, né, que acho que é uma das formas da gente se manter atualizado, relevante, né, na sociedade, enfim, nas empresas em que a gente atua. E falamos de habilidades também socioemocionais, né, que a gente chamou de soft skills, mas talvez sejam core skills, né. Mas também gostaria da visão de vocês, aí, tanto Ariel quanto Fernando, né. Ariel, o que seria o Hospital do Futuro? Essa é uma curiosidade nossa. E, Fernando, o que seria o Banco do Futuro? Bom, acho que essa é uma pergunta super interessante e bastante, obviamente, se eu tivesse a resposta, talvez eu estaria construindo ele agora. Eu acho que a gente está vendo algumas tendências, né, muito fortes. E essas tendências não são só no Brasil, são no mundo, sendo que algumas dessas tendências já se cristalizaram em alguns outros países há muitos anos, né? Então, o tema da saúde é o tema mais importante na agenda dos países que já resolveram os outros temas básicos. Os países ricos hoje, o problema que tem hoje para resolver é o problema da saúde, né? As populações estão ficando vivendo mais, as populações estão tendo uma penetração muito maior de doenças crônicas. Então, até o coronavírus, o que matava não era mais vírus, não era mais bactéria, não era mais infecção, mas era câncer, era doenças do coração, doenças neurológicas. Então, assim, na medida que a média de vida da população passa a ser 80 anos e não mais 65, você tem mais gente doente com vida. Isso é um fato. No Brasil, hoje, a saúde já custa 9% do PIB. Mantidas as mesmas condições de temperatura e pressão, vai para 25% do PIB em 15 anos. É insustentável. Então, o hospital ele se coloca dentro desta lógica, que é uma lógica de sustentabilidade da equação saúde e população. Os Estados Unidos está enfrentando essa questão agora. O Obama baixou lei, isso é um grande tema de discussão. Então, o hospital ele ele é parte do ecossistema, né, de saúde. Você tem a saúde primária, atenção primária, secundária, terciária. O hospital se encaixa dentro desse tema, mas se você for pegar a história do hospital, o hospital iniciou como um lugar para você deixar as pessoas que iam morrer, né, lá atrás. E agora ele é um lugar onde as pessoas vão para se curar. As emergências, as pessoas vão para se curar. Então, o papel do hospital, onde que ele vai focar e como ele vai se inserir nesse ecossistema, que é a grande questão, né? A gente imagina um sistema no futuro altamente digitalizado, né? O que você já vê em alguns países, como por exemplo Israel, Estados Unidos está nesse caminho, Estônia, um país onde os dados da saúde do paciente são dados inteligentes, dados estruturados, dados analisados por algoritmos, onde você consegue fazer uma medicina preventiva de precisão, são os famosos P's da medicina, né? Prevenção, personalização. Na medida em que você tem a personalização, o hospital ele começa a ser um hospital mais especializado em complexidade. Tem coisas que você só consegue fazer no hospital, tem outras coisas que você pode fazer em outros lugares. Você pode fazer na casa do paciente, você pode fazer uma clínica especialista, mas abrir um tórax, tirar um órgão, você só faz num hospital. E então o hospital tende a ser cada vez mais especialista, você começa a trabalhar cada vez mais em rede
e com dados cada vez mais inteligentes, estruturados, com apoio à decisão. É a forma que você tem de lidar com essa equação. Para isso, é necessária a transformação. Transformação digital, né? E é isso que está acontecendo em todos os países do mundo. Agora, isso passa por política de Estado, isso passa por uma série de coisas, não é só uma ação da iniciativa privada, né? Porque um dos grandes temas hoje que os Estados Unidos está vivendo, e que foi um erro na lei deles, é o tema da interoperabilidade. Eles obrigaram todo mundo a digitalizar, ter prontuário eletrônico, só que os dados não se falam. Os médicos hoje nos Estados Unidos estão sofrendo de burn rate, as consultas levam 18 minutos a mais do que precisavam levar antes do mundo digitalizado, e o pessoal não sabe o que fazer com o dado, porque os dados não se conversam. Eu estou sendo muito enfático, porque a gente está com tempo curto, né? Obviamente, esses temas estão sendo extensivamente debatidos e tratados lá nos Estados Unidos, mas o tema da interoperabilidade ele é crucial, né? Ninguém aqui hoje, a gente fez uma videoconferência com 83 pessoas, ninguém se pensou ou se preocupou, bastou clicar e se conectar. Hoje, dados da saúde não é assim, não basta clicar e se conectar em nenhum país do mundo. Então, esse é o grande tema. Bom, realmente é uma pergunta, né, que todo mundo quer saber, né, quais vão ser as organizações do futuro. Mas, para banco, eu acho que a gente tem que analisar 3 vertentes ali, né? Uma é do ambiente concorrencial, essas mudanças estão ocorrendo. Outra sobre o regulador, a postura do regulador. E o último sobre o perfil do cliente, né? O cliente bancário. Hoje, no ambiente concorrencial, você tem novos entrantes, né? Que são essas fintechs, insurtechs e outras techs, etc. techs que eu falo, né? E você tem as big techs, né? Você pode ver isso como oportunidade ou ameaça, né? Fintech, normalmente, pelos bancos, está sendo visto como uma oportunidade de você complementar, né, a sua transformação digital. A Big Tech é uma grande questão. A Big Tech eu falo de Google, Amazon, Facebook, Apple e Microsoft, né? Eu comentei outro dia que tinha um colega que é um CIO de uma seguradora, ele falou que ele não está preocupado com as insurtechs, ele está preocupado quando a Amazon resolver vender ou trabalhar no ramo de seguro, né? Então, isso vai exigir uma habilidade dos bancos e da outras instituições, como se conectar com esses novos entrantes, né? Vai criar aí uma simbiose, né? Uma competição e não uma competição para isso. E as Big Techs têm uma grande vantagem, elas têm uma rede de clientes, de milhões de clientes, e têm dados desses clientes, né? Hoje em dia, dados é fundamental no setor financeiro, seja para você analisar crédito e tudo mais. Então, ela já entra com uma vantagem competitiva muito grande, né, nesse setor. O regulador, né, e aí entra aí o Bacen, a CVM, hoje eles saíram no parcel reativo para um parcel proativo, né? O Banco Central ele tem 2 iniciativas que começam esse ano que são revolucionárias no setor bancário, que é o Open Banking e os pagamentos instantâneos. Isso vai abrir uma possibilidade, né, de transformação, inclusive nesse ambiente concorrencial de fintechs e outras possibilidades. O primeiro Open Banking dá a possibilidade do cliente bancário permitir o compartilhamento das suas informações no banco que ele tem a conta para outro banco, ou para uma fintech, ou para uma plataforma de aplicativos. Então, ele pode permitir isso. Isso vai abrir uma possibilidade enorme dessa abertura aí de informação. E fragmentação, né? Hoje o setor bancário ele é muito concentrado em 5 grandes bancos, isso acho que ajuda também a fragmentar, descentralizar desconcentrar esse setor. E o pagamentos instantâneos, que você passa a ter pagamentos 24/7. Isso também muda e abre outras possibilidades para as empresas, né, criarem inovações em cima disso, né? Vai ser possível você, com celular, né, fazer uma transferência, isso diminui a necessidade de dinheiro em espécie. Ele diminui a intermediação. Hoje, para você fazer um pagamento por um cartão, você tem aí umas 20 empresas no back-office aí para aquele pagamento chegar numa ponta na outra, mesmo que seja segundos. Então, vai ser uma transferência direta entre o pagador e o receptor, entre as suas contas.
Então, são duas iniciativas muito importantes. Esses órgãos também eles estão criando sandbox regulatórios, em que as instituições bancárias vão poder testar inovações disruptivas com alguma segurança jurídica, né? Porque inovação é esse problema. A legislação e a regulação, ela não pensou na inovação porque a inovação não existia. Então, ela não está preparada. Então, você ter essa segurança jurídica é importante. E o último, acho que o principal, é a prontidão digital dos clientes. Entra com o que a Kátia falou no início, né? Eu acho que o grande elemento de transformação digital da sociedade é telecom e aquele dispositivo, né, o celular que todo mundo tem aqui na mão, né? Isso acaba gerando essa prontidão e muda o perfil de exigência, né? O cliente, olha, agora ele não quer ter uma experiência na relação com as empresas e com produtos bem diferente das experiências tradicionais. Então, o cliente vai ser também um motor, né, dessa transformação. Essa exigência, essa prontidão e essa habilidade digital que ele tem é um nível de experiência que ele não quer só aquele serviço bancário, ele quer mais, né? Ele quer barato, né, custo baixo ou de graça aquele serviço e com agregação de valor. Ele não quer enxergar um banco, né? Para ele tem que ser um banco. Ele tem que usar o banco sem perceber que está usando o banco. Então, acho que são essas três forças aí que vão estar levando ao banco do futuro, né? Fernando, muito bom, muito obrigado. Nós chegamos ao final, agora já são 10h31. Esse evento, ele teve aí a sua origem, foi uma ideia da Kátia. Kátia, parabéns pela lembrança do tema. Aqui a participação do Ariel Dascal, do Fernando Lavrado, quer dizer, foram excelentes em termos de pessoas, experiências que estão à testa das suas áreas, nas suas organizações, enfim, reflexões importantes. Nós tivemos aí a contribuição no backstage da Mariana e da Bruna. Bruna e Mariana, muito obrigado aí do IBGC pela ajuda de vocês. Para vocês todos que participaram aqui do nosso evento, muito, muito obrigado. Eu lamento, mas uma série de perguntas acabaram sem ser endereçadas, mas outras tantas foram compiladas, foram apresentadas para os nossos palestrantes. Nós temos um convênio do IBGC, um convênio com o BNDES, Fernando, então é muito bom a gente cativar esse relacionamento. O Ariel, seria muito bom se a gente pudesse também se aproximar do grupo DOR, que é um grupo importante, um grupo, apesar de ser um grande grupo, é um grupo que tem aí sua característica familiar. Isso para o IBGC seria muito bom se você pudesse também nos ajudar nessa aproximação, mas, enfim, chegamos ao final. Eu agradeço a todos vocês, muito obrigado, Ariel, muito obrigado, Fernando e Kátia, nota 10 aí pela sua coordenação, boa introdução. A Kátia também é um anjo, um investidor anjo. A Kátia também viaja para Israel, quer dizer, então a Kátia vivencia todo esse ambiente de inovação, de startups. Daí podemos colaborar com todos. Vamos lá, sucesso, muito obrigado e até a próxima. Obrigado. Obrigado, Kátia. Obrigado, João. Sucesso. Obrigado.